e Assembleia Geral, né, estabelecendo uma série de períodos aí, de regras para o cadastramento de chapas e destinando então para o registro de chapas e depois para a sua Assembleia, que estava marcada para o dia 13 de abril para acontecer. Naquela oportunidade ainda estaria acontecendo talvez presencialmente, né, e isto aconteceu ontem, mas de forma virtual, né, a Assembleia foi realizada então lá na Associação Comercial, né? E devido a essa pandemia, foi de maneira virtual, ela aconteceu ontem à tarde, né? E pelas informações que nós temos, não houve inscrição de chapas e somente a homologação de uma chapa mantendo o atual presidente, né? E os seus nomes na diretoria lá. Bom, nós temos contato nesse momento com o presidente reeleito da CIT, o Jader Schmidt-Gaklick, que a nosso convite está aqui para repercutir um pouco esse fato, né, esse ato importante, né, que a CIT realizou na tarde de ontem, no início da noite de ontem, através dessa Assembleia Virtual. Presidente Jader Gaklick, prazer tê-lo novamente conosco aqui. Um bom dia, como é que está? Nos fale um pouquinho desse processo que envolveu as convocações, os registros e a realização da Assembleia no início da noite de ontem. Bom dia, Jader. Bom dia, amigo, bom dia aos ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui falando a respeito dessa recondução, eu diria, Miguel, não uma reeleição, uma recondução à frente da entidade por mais um ano, por mais um período de 12 meses. Né? Nós tivemos aí, como mencionaste, o edital lançado, né, no início de janeiro para a inscrição das chapas para concorrer à presidência e não tivemos pelo terceiro ano consecutivo aí nenhuma chapa inscrita. Isso me preocupa um pouco pela continuidade, né, lembrando que a entidade ontem, no dia 13 de abril, completou 88 anos, então 88 anos é um bom período de vida para uma entidade, né, e é de suma importância que nós venhamos a manter essa entidade funcionando pelos próximos anos, para justamente atender aos principais objetivos dela, né, Miguel? Porque é importante recordar que uma associação comercial, ela visa o comércio e as trocas comerciais entre países e grupos, né? Então, ela é uma entidade que o propósito é defender os interesses de classe da classe empresarial. Tanto é que hoje a Associação Comercial e Industrial de Tupanciretã é uma cadeira cativa dentro da Federação das Entidades Empresariais, que é a Federação, que volta e meia tem seu espaço aqui também dentro da rádio, né? Então, o grande objetivo da Associação Comercial é valorizar o coletivo, né, buscando sempre dar aos empresários melhores condições de empreender e fortalecer o mercado local. E isso vem ajudar como um todo a toda a comunidade, né, Miguel? Esse é o grande fim dessa entidade que completou ontem seus 88 anos. Enfim, com relação ao edital, então, não tendo chapas inscritas, e a gente deve recordar o que foi o cenário no ano passado. A eleição era para ter ocorrido em 2020, então, final de 2019, início de 2020, já havia sido lançado o edital, né, para inscrição de novas chapas, e aí veio a pandemia, em março do ano passado, e veio com ela um decreto do governo federal, estabelecendo os critérios para a condução do período pandêmico até 31 de dezembro, que não nos permitiu realizar a eleição ano passado e reconduziu automaticamente a diretoria que estava vigente até o final do ano, até o final da vigência do decreto. Então, nós ganhamos um ano a mais de diretoria aí ano passado, graças a esse decreto, e não pudemos realizar as eleições. Nesse ano foi feito novamente o edital, cumprindo todos os pré-requisitos, não houveram chapas inscritas, então da mesma forma a gente precisou realizar a assembleia, só que com as bandeiras e com as restrições que nossa entidade vem sofrendo, com relação às bandeiras também, na sua atividade, precisou ser de maneira virtual. Perfeito. Bem, é claro que isto fez com que tivéssemos essa prorrogação, né, do período aí da atual gestão, né? Eu não sei se perdemos a conexão com o Jader, está nos ouvindo? Estou ouvindo, Miguel, perfeitamente. Ok, perfeito. Bem, Jader, e isso fez com que fosse prorrogado, como você falou, os atuais gestores, né? E eu lembro de você, na época, já preocupado com essa criação de novas lideranças, de pessoas que abram mão da sua questão individual
e trabalhem pelo coletivo, como é o caso de você que está fazendo aí pela CIT, né? Continua essa preocupação pelo que você falou, né? Seria um dos objetivos? Quais são as metas da sua nova gestão agora, 21, 22? Não, com certeza é um dos objetivos, é uma das circunstâncias, e não é só na nossa entidade, né, Miguel? Nós temos observado e acompanhado outras entidades, outras colocações. Cabe salientar mais uma vez, né, que a presidência da Associação Comercial, ela é voluntária, ela não tem salário, ela não tem remuneração. Esse é um dos fatores que talvez não atraia chapas para inscrição e não haverá mudanças com relação a isso pela questão do enquadramento tributário também. Não há como a entidade, isso foi falado na Assembleia ontem, ela se mantém para prestar esse serviço, esse atendimento ao seu associado. Ela não consegue gerar lucros ou superávit, como falou o nosso contador, o Elvio, suficientes para bancar, né, cargos para todo mundo. Não é uma instituição pública, é uma organização de finalidade privada e que tem justamente o objetivo de atender o seu associado. Então, esse voluntariado, ele é de extrema relevância e importância que venha a ser desenvolvido nas novas gerações para assumir outras entidades também, como a gente vê nos lares de idosos, que não conseguem uma substituição nas suas diretorias. Acabamos nós fazendo parte de várias diretorias ao mesmo tempo, né, para que esses órgãos, para que essas ONGs, de certa forma, mesmo sendo da iniciativa privada, tenham continuidade, né, tenham esse continuismo. Então, é uma preocupação, sim. Em 2019, nós fizemos uma mudança do nosso regimento, né, o Miguel participou também nessa votação, como nosso associado, para tentar simplificar o processo, né, e é o que nós tivemos elencado na nossa Assembleia de ontem, além da aprovação da prestação de contas, que foram apresentados os números, e justamente esse ponto de equilíbrio, né, com um leve superávit no último ano, apesar das dificuldades enfrentadas em 2020, nós conseguimos reduzir o quadro da diretoria de 21 sócios componentes de um quadro de diretoria para 12, né, porque podemos ter 21 no papel, mas na hora do trabalho a gente sabe que pode contar com poucos. Então, houve uma redução nisso, houve uma realocação, né, nós tivemos ontem a redistribuição de quem já compunha a diretoria dentro desse quadro mais enxuto, né, e os demais que integram a diretoria passaram a fazer parte como integrantes dos conselhos que foram formados em 2019. Então, hoje a associação ela é dividida entre o seu conselho administrativo, né, que é formado basicamente por presidente, vice, primeiro, segundo secretário, primeiro, segundo tesoureiro, o seu conselho fiscal com três titulares e 3 suplentes, e aí nós temos os conselhos que são convocados conforme a necessidade, como foram muito importantes no ano de 2020, né, Miguel? Talvez nunca tenha se visto tamanha a relevância e a importância das associações comerciais, quanto foi necessário para as negociações e para os embates com os governos durante o ano passado, durante o ano pandêmico, e isso se estendendo nesse ano. Então, essas pessoas que não fizeram parte mais do antigo conselho diretor, conselho deliberativo, que deixou de existir, passam a fazer parte dos nossos conselhos de comércio e serviços, que é o primeiro deles, da indústria, que é o segundo, né, que nós compomos aí as resoluções que vão ser tratadas também da área industrial do nosso município no conselho, criado dentro do município, no Conselho do Agronegócio, né, e no Conselho da Gestão de Turismo e de Eventos Culturais, que são os 4 principais conselhos dentro da estrutura da nova organização da Associação Comercial. Perfeito. Bem, aliás, eu acho que você salientou com bastante brilhantismo essa questão da importância da associação. Nós vínhamos num momento econômico muito favorável, né, especialmente aí para a nossa região, mas o Brasil como um todo, em que, quando tudo está bem, né, a entidade representativa parece não fazer tanta falta, né? E talvez esse seja um aspecto positivo da pandemia, né, dessa questão da crise econômica que ela estimulou, que ela criou, né, fazendo com que as entidades, as associações fossem mais valorizadas. Nesse momento, como você falou, era muito importante. Isto, claro que fortalece a entidade e principalmente no caso da nossa CIT, que está interagindo com mais intensidade com os órgãos regionais e estaduais de representação, né, Jader?
Exato, né, Miguel? Até eu digo que fortaleceu o associativismo, né, de uma maneira geral, né, essa bandeira do associativismo, em que foi necessária justamente a condução, né, e isso consta até no nosso estatuto, né, Miguel? Qual é o objetivo da entidade? É o estímulo ao uso dos meios adequados da solução de conflitos. Isso faz parte, então, da propriedade privada, da liberdade individual, da economia de mercado, do que a gente defende como livre iniciativa, né? Então, e tudo sempre obedecendo ao Estado democrático de direito e estimulando o empreendedorismo. Então, é importante a gente salientar que temos hoje uma cadeira do interior utilizada, né, dentro de espaços de discussão junto ao governo do Estado. Então, a discussão das bandeiras que afetou-nos diretamente, nós tínhamos pessoas conduzindo, né, os nossos ideais, os nossos objetivos junto ao governo. Claro que muitas vezes nós fomos derrotados por dados, estatísticas e outras situações. Nunca se contenta a todo mundo, né? Então nós temos vitórias e derrotas nessa caminhada desses últimos 14 meses aí, lidando com essas questões relativas à pandemia. E obviamente que o comércio, a prestação de serviços, a indústria, a economia como um todo está afetada, tá? É a inflação para falar por nós, né? É um indicador que apresenta justamente a desvalorização da nossa moeda perante o dólar, né? E o quanto tem sido difícil para toda a comunidade, para todo o empresariado, manter os empregos, né, e conseguir fazer com que a situação continue a girar. Lembrando que também é uma luta nossa a briga contra o excesso da cobrança de impostos, né, que de forma geral assombra o nosso país, né, é o custo Brasil, é o custo Rio Grande do Sul, é o custo Tupanciretã, são releituras feitas pela gestão pública com relação a quanto a iniciativa privada precisa contribuir, e há uma cobrança excessiva de impostos, excessiva no sentido em que a gente paga menos do que em outros países, mas ele não nos traz retorno, né? Nós não vemos o retorno disso, a gente vê uma reconfiguração dentro da gestão pública, e a gestão pública precisa trabalhar com a iniciativa privada para tentar se equilibrar e para tentar também abrir mão no seu espaço dentro da esfera necessária, para que nós também possamos dar continuidade à evolução econômica como uma maneira geral. Então, talvez o pior quadro nesses últimos 14 meses tenha sido essa polarização em que tudo se partidarizou, né? Política é uma coisa, partidarismo é outra, né? Política está relacionada a escolhas, e nós fazemos escolhas cotidianamente, mas agora um dualismo em que não se caminha para um mesmo sentido para a solução de problemas acaba atrapalhando do associativismo à economia, à saúde pública, né, Miguel? Perfeito, sem dúvida. Jader, como é que ficou a nominata? Você foi, como você falou, reconduzido à condição de presidente, né? Os demais cargos, quem que está ocupando? Nós ficamos então com essa divisão aqui, né? Tínhamos duas vice-presidentes, né? Com essa reestruturação do nosso estatuto em 2019, então nós passamos a ter uma vice-presidente, que fica sendo a Alessandra Menezes dos Santos, né? Nossa antiga primeira vice-presidente, que é a Sandra Pitt, ela passa ao lugar de secretária pela hierarquia da construção de cargos. Nossa segunda secretária é a Margot Virgínia Silveira de Souza, né? Nossa primeira tesoureira, Araci Maria Dutra, o segundo tesoureiro, o Edson Schlemmer, e aí nós temos o nosso Conselho Fiscal, que é uma troca a cada biênio, né, Miguel, e nesse caso, para esse próximo ano, entre suplentes e entre titulares. Então, nossos titulares do Conselho Fiscal nesse momento são o Carlos Augusto Vendrúsculo, o Miguel Julian Teixeira da Silva e o Daniel Teixeira de Teixeira, representando a cadeira da Agropan, né? Nos nossos suplentes, nós temos o Elvio Jefferson Andreata, o Ronei Kleb Silveira de Almeida e o Rodrigo Lopes. E aí, nós temos os nossos conselhos, como eu falei, né? Antes nós tínhamos o conselho diretor e mais o conselho deliberativo, que somavam 21 cargos. Agora, os conselhos, eles simplificam essa estrutura e fazem com que os conselheiros fiscais sejam os cabeças dos conselhos, né? E os demais membros sejam alocados nesses conselhos. Então, no Conselho de Comércio e Serviços, o Miguel Julian passa a presidir esse conselho, né? Quando necessário, esse conselho é convocado, né? Quando há alguma demanda específica ou um trabalho estratégico, agregado pela Alite, pela Adriane, pelo Rodrigo, né? Novamente pelo Ronei e pelo Duca, também, que integra esse conselho. No Conselho de Indústria, a gente tem o Luiz Anselmo, o seu Matusalém,
e o Daniel Teixeira de Teixeira como condutor, né, do conselho. No Conselho do Agronegócio nós temos a Cleonice Richter, o Iseu Santos, né, o Jefferson Andreata e o Carlos Vendrúsculo. E no Conselho de Gestão de Turismo e Eventos Culturais temos o amigo Miguel Puritz Neto, né, e temos também os nossos suplentes participando nesse Conselho de Gestão de Turismo e Eventos Culturais, né. Miguel é nosso sócio, nosso associado há muitos anos, a rádio participa da Associação Comercial, é um importante veículo de condução também no processo democrático e associativista, e fica aqui nosso agradecimento também por essa parceria de tantos anos. Nós que agradecemos e sentimos honrados em continuar a mantermos presentes, não só como associados, mas também como integrantes da diretoria dessa entidade que, ao meu ver, é muito importante. A própria data, né, 88 anos, já retrata um pouco da importância dela na história do Tupã-Siretã. Como eu falei anteriormente, né, em alguns momentos de bonança, talvez as pessoas se sintam confortáveis a ponto de não sentir a necessidade de ter uma entidade que o represente, ou que fale por ele, né, que defenda seus interesses, que argumente, mas nesses momentos de crise se percebe claramente a necessidade disso, né, e é muito importante termos essa entidade funcionando de forma ativa, presente, participativa, né, e junto à nossa comunidade, não só representando o segmento, mas agindo em sociedade, na sociedade, seja no aspecto social, econômico, político, né, que compõe o nosso dia a dia aí. Jader, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite e trazer um breve relato do que foi esse período do processo da eleição da nova diretoria, e também parabenizá-lo pelo seu desprendimento, né. A gente sabe que, como você falou, a atuação não é remunerada, exige muita dedicação, né? Nesses últimos tempos, então, tem sido mais intensa. Essa questão do virtual fez com que a gente tivesse compromissos mais constantes, né? Com mais intensidade, facilitou, claro, a realização, mas, por outro lado, também nos prendeu muito, né? E você teve que abrir mão de várias atividades pessoais ou profissionais para poder dedicar-se aí, então, à atividade junto à CIT. Por isso, lhe parabenizo. E, claro, que ficamos à disposição a qualquer momento para termos novas informações de parte da CIT, de você também, como pessoa, como membro da nossa comunidade. Mas, nesse momento, deixo o microfone para algo mais que queira colocar ou sua despedida momentânea dos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço, né, Miguel? Então, como falei, nessa recondução, nós vamos seguir trabalhando, né, pela defesa do empreendedorismo, né, local, pela defesa do nosso associado, do associativismo, até 13 de abril do ano que vem. Aí é importante salientar que não há recondução, né, Miguel? Que nós precisamos justamente formar essas novas lideranças. Ano que vem não há possibilidade de recondução ao cargo, então nós precisamos que haja o interesse dos nossos associados a representar. Porque, como mencionaste de maneira perfeita aí, né, Miguel? Quando há bonança, a gente não tem tanta demanda. Agora, nesse período crítico aí, todo mundo lembrou do nosso telefone, lembrou da importância da entidade. Então, nesse momento também a gente pede, né? Nós precisamos do associado não só quando há crise, não só quando há essa importância na representatividade, mas a gente precisa do associado para fomentar o seu negócio, mas também para representar a nossa bandeira, a bandeira coletiva do associativismo e do empreendedorismo. Então, meu muito obrigado, né? Estamos à disposição de todos. A Assembleia de ontem é importante salientar, né, Miguel? Se alguém quiser ter acesso, nós a temos gravada, né, para fins de transparência e equidade, né, dessa relação. Então, é só solicitar as nossas meninas lá na CI, que ela está disponível para quem não pôde acompanhar, né, e que quiser ver a condução desses trabalhos, ficaram gravados para que isso fosse ofertado posteriormente. Muito obrigado, né? Desejo uma boa manhã a todos. Igualmente, obrigado, Jader Smith Gaclick, reconduzido à condição de presidente da CIT aqui do Tupã-Siretã na gestão 21-22. 9h27, você está com a Tupã.